Levantaste, ó Deus, Melquisedeque Lisbete, e julgaste a terra. Somente nós, os filhos, exaltamos a Cristo Lisbete, a mãe de todos nós. Quem são os verdadeiros filhos de Deus, Melquisedeque Lisbete? Não são os gerados por sangue, nem por vontade de carne, nem pelos desejos humanos, nem pela vontade de varão, senão de Deus. Estes filhos são bem-aventurados. Estes filhos honram a chegada da mãe espiritual, a que nos dá a potestade, o privilégio, a autoridade e o poder de sermos feitos filhos de Deus. Os filhos de Deus nascem por crer e receber a esposa de Deus Pai. Isto não se consegue de uma maneira física, senão espiritual, e é na mente. Se lê em Gálatas 4,19, eu, Cristo Lisbete, os quero como a filhos, mas enquanto não cheguem a ser formados como Deus, me farão sofrer muito, como sofre uma mãe com as dores de parto. Nós, os filhos legítimos, somos formados em Cristo. Em outras palavras, devemos ser iguais aos nossos pais espirituais e chegar a ser um varão perfeito à medida da estatura da plenitude de Cristo Lisbete. Amém? Continuando com a temática sobre o pecado de Moisés no Jardim do Éden, nossa amada mãe, Cristo Lisbete, destruiu essa perversa sabedoria de Moisés em nós, seus verdadeiros filhos espirituais. Se profetizou em 1 Coríntios, capítulo 1, versos 19 e 20. Como diz a Escritura, destruirei a sabedoria dos sábios e rechaçarei o entendimento dos entendidos. Em que pararam o sábio e o mestre? O sábio cujo entendimento foi embotado e se converteu em falso mestre. E o que sabe discutir sobre as coisas do mundo? Deus converteu a sabedoria deste mundo em loucura. Isto podemos aplicar a todos os religiosos do mundo, e por isso hoje vemos tantas religiões diferentes, e nenhuma delas estaria de acordo em um só Deus. Todas creem que Deus está dividido e é diferente em cada lugar. Por isso, nenhuma chamada igreja fora de Rei de Salém pôde mostrar que o poder de Deus está nesse lugar. Tanto é assim que nem em seus templos, feitos por mãos, Deus os protege. Vimos através da história há muitos morrerem enquanto estão orando ou louvando ao seu Deus. Se teu Deus te permite morrer enquanto estão em um lugar onde supostamente se aceitam louvores e ofertas, então esse não é o verdadeiro Deus vivo que traz vida aos homens e não a morte. É hora de observarem bem seu ambiente e saírem dessa chamada igreja, porque Deus não está lá. Verso 21. Deus, em sua sabedoria, dispôs que os que são do mundo não o conhecessem através da sabedoria humana, mas preferiu salvar através de sua mensagem, o Evangelho eterno, que é Cristo Lisbete, a palavra feita carne, aos que confiam nela, ainda que esta mensagem pareça tolice, uma loucura. Na verdade, o que ensina Cristo Lisbete não é loucura, porque te leva a entender as coisas de Deus com clareza. Sim, alguns se assombram quando escutam que Deus é 2 em 1 e que tem esposa, porque nunca ouviram isso. Mas tem lógica, e em sua palavra, Cristo Lisbete, se cumpre o que diz em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 2, 9. Mas como está escrito, coisas que olho não viu, nem ouvido ouviu, nem subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Claro,
Porque o que escutamos de Cristo Lisbete, jamais escutamos de ninguém neste mundo. Por isso, ela é a primogênita em todas as coisas de Deus com os homens. Nós somos testemunhas oculares das coisas que Deus tinha escondidas para os que o amam. Graças a Deus Pai, que as revelou através de sua amada esposa, nossa mãe, Cristo Lisbete. Aqui traz a Deus Pai, verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores, ante os olhos de Deus, são aqueles que o adoram em ou através de Cristo Lisbete. Esses são os que o adoram em espírito e verdade. Deus delegou aos homens uma autoridade quando tinham postas as esperanças no Cristo. Agora, quando estes se debilitaram na fé, Deus os pegou em sua astúcia, pesando seu espírito. Recordemos que o fogo da palavra feita carne é fogo consumidor, e aí saíram as verdadeiras intenções de seus corações, e o padrão sempre foi o mesmo. Resistiram ao Espírito Santo de Deus, ao Cristo. Hoje somente a esposa de Deus, Cristo Lisbete, com sua autoridade e com as evidências bíblicas correspondentes, pode afirmar com toda propriedade que o famoso sacerdócio de Moisés foi falso. Se isso é assim, os sucessores, herdeiros de todas as gerações foram iguais. Agora sim podemos ver mais claramente o porquê desses sacerdotes judeus cheios de tradição, costumes e de mandamentos de homens assassinarem o Cristo antigo. Seguiram a mesma linha de maldade de seu líder, Moisés, representado fielmente na figura de Caifás, o sumo sacerdote daquele tempo. Comecemos dizendo: esse sacerdócio é falso porque desprezou a Cristo, em quem habita corporalmente toda a deidade de Deus Pai. A Moisés, a serpente antiga, não convinha apresentar a esposa de Deus, o Cristo, como a chefe, como a trombeta, como a única voz, como o braço direito ou como a única mediadora que poderia trazer a paz entre Deus e os homens. O verdadeiro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. O povo tinha a Moisés como representante de Deus ante o povo, não a esposa de Deus. E todos os que vieram antes de Cristo, como homens mortais, se autoproclamaram em posições convenientes, enquanto que Deus Pai é quem deu a Cristo Lisbete sua posição, e não os homens. Amém? Por sua altivez e maldade, ele nos fez crer que Deus Pai habitava em templos feitos por mãos humanas, quando é somente em seu Cristo onde Deus realmente habita. O edificador nos disse que ele veio da linhagem de Maria, a mãe de Jesus, e isso não é verdade. Cristo jamais viria através de uma linhagem sanguínea. Recordemos que Moisés não somente usurpou o lugar do Altíssimo, como também possuiu impiamente a esposa de Deus, enganando-a com sua doutrina falsa. E ao não dar o lugar espiritual a Cristo, desprezou a humanidade, dela maltratando-a, e ao fazê-lo difundiu como pólvora o misticismo de um Deus sem esposa. Recordemos, Deus não ordenou a peregrinação de Moisés pelo deserto. Portanto, ele inventou sua própria maneira de adorar a Deus, quando o único modelo visível de Moisés era a presença física do Cristo, a esposa de Deus no meio de seu povo, a quem ele não quis apresentar e a quem rechaçou. Por isso vagou pelo deserto de sua mente árida, sem a água de vida que é Cristo. Hoje todas as insensatas estão vagando pelo deserto de sua mente, por terem utilizado o mesmo padrão de rechaçar a Cristo Lisbete. Vejamos a prova de como Deus mostra que não é nem Moisés nem o Elias deste século
a quem devem escutar, senão somente ao seu Cristo, em quem Deus tem total confiança e amor. Recordem de quando Cristo se transformou diante de seus discípulos, quando os levou à montanha alta. Vejamos Mateus capítulo 17, versos 2 ao 8. Enquanto orava na frente deles, Jesus se transformou. Seu rosto mudou de aspecto e brilhava como o sol. Sua roupa se pôs tão branca e brilhante como a luz do meio-dia. Isso significa que estavam escutando o Cristo falar palavras do céu, que são puras e resplandecentes, como hoje nós escutamos a Cristo Lisbete no Monte Alto, onde ela nos subiu, e vimos sua transformação. Estamos desfrutando de coisas que nunca havíamos visto nem escutado. Depois apareceram Moisés e Elias, rodeados por uma luz formosa, Cristo Lisbete, e eles conversavam com Jesus sobre sua morte em Jerusalém e de sua ressurreição e partida ao céu. Isto é figura de como Cristo Lisbete pôs a Moisés e ao edificador na balança ao explicar o quão equivocados estavam os escritos de Moisés e o que pregou o edificador, o Elias que veio antes de Cristo neste tempo. No justo juízo de Deus, nossos pais mostraram como é que esses homens falharam com Deus e por isso não entraram à terra prometida. Não venceram a morte. Hoje é o seu juízo, porque Deus é juiz de vivos e de mortos. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, que bom que estamos aqui. Se quiseres, vou construir 3 cabanas. Uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Aqui Pedro deixou ver a sua insensatez, pensando que Deus estava nesses homens, como está em Cristo, e não é assim. Por isso segue dizendo: enquanto Pedro falava, uma nuvem brilhante veio e parou sobre eles. Da nuvem se ouviu uma voz que dizia: esta é minha esposa, e o Messias que eu escolhi. Eu a amo muito e estou muito feliz com ela. Vocês devem obedecê-la. Devemos obedecê-la se quisermos receber as promessas de Deus. Ao ouvir isto, os discípulos se jogaram no chão e não se atreveram a olhar, pois tinham muito medo. O mesmo acontece hoje ao ouvir as palavras de nossa mãe. As insensatas têm medo, pois tudo o que nossa mãe diz sobre elas se cumpre. Jesus se aproximou, os tocou e lhes disse: levantem-se e não tenham medo. Quando os discípulos se levantaram, viram que Jesus estava sozinha. Tudo isto é o significado do que Cristo Lisbete está fazendo hoje, em mostrar que somente devemos escutar a ela, porque Deus Pai a ama muito e somente tem contentamento com o que ela faz, porque somente ela fala a verdade sobre Deus e é quem dá a conhecer ao Pai verdadeiramente, e não Moisés, nem o Elias deste tempo. Todos esses homens nunca deram a conhecer o Pai, nem seu nome. O único que fizeram foi aproveitar-se e dar glórias a si mesmos, quando Cristo Lisbete não faz isso, porque o Pai é quem glorifica a ela. Por isso, Cristo Lisbete disse em João 8,50, ainda que não tenha nenhuma intenção de glorificar a mim mesma, Deus Pai é quem quer que eu seja glorificada e vai glorificar-me. Ele é o verdadeiro juiz. Lhes digo a verdade, todo o que obedeça meu ensinamento jamais morrerá. Tudo isto Deus Pai havia planejado em seu grande amor por ti, amada mãe, e não descansará até que seja totalmente cumprido em todos os que te amam. Tanto o poder enganoso, que é a sabedoria dos sábios, como a sabedoria de Deus,
sua mensagem, a loucura da pregação, seu evangelho eterno, são de Deus. Tudo está sob seu controle. Tanto Moisés quanto Abraão, Jacó, Davi, João Batista, o edificador, etc. Por isso diz, em Marcos, capítulo 9, versos 11 ao 13. Então lhe perguntaram, por que dizem os mestres da lei que o profeta Elias viria antes do Messias? Jesus lhes respondeu, isso é verdade. Elias vem primeiro para preparar todas as coisas, ainda que também seja certo que a Bíblia diz que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser desprezado. Aqui, Cristo não estava se referindo a ela mesma. Ela estava falando do Filho do Homem, como homem de pecado, e claro que foi desprezado, porque não fez o bem diante de Deus. Por isso, sua pergunta no princípio de seu ministério foi válida. E isso dói, porque doeu muito, sim, e fez sofrer a muitos. Mas eu lhes asseguro que Elias já veio, e muitos o trataram muito mal. Assim já se anunciava na Bíblia. Todos o vimos sofrer, e ele se abriu ao dizer em público o quanto havia sofrido com sua própria família. Mas Deus foi misericordioso com ele, permitindo que seus últimos anos fossem bons. Deus Pai entregou e sacrificou sua esposa para tentar salvá-lo, como fez por todos nós. Agora sabemos quem estava diante do edificador, naquele sonho, sobre o qual nos disse que estava frente a Jesus de Nazaré, e perguntou a Jesus, és tu ou sou eu? E que Jesus lhe respondeu, nem tu, nem eu. Não era Jesus a quem ele viu, senão a Moisés. E é Deus, Melquisedeque Lisbete, quem diz que Cristo Lisbete é a única mediadora entre Deus e os homens, não Moisés, nem o edificador, nem o Cristo de mais de 2000 anos atrás. Amém? Se profetizou em Atos 7,47, mas foi Salomão quem construiu o templo de Deus, ainda que o Deus Altíssimo não viva em templos feitos pelas mãos dos homens. Como disse o profeta, o céu é meu trono e a terra é o estrado de meus pés. A mente de sua esposa, Cristo Lisbete, e as muitas moradas que somos nós, seus filhos. Que tipo de casa me construirão? Diz o Senhor. Qual será o lugar de descanso, se eu mesmo fiz todas as coisas? Ainda que os homens terrenais tentassem construir o templo de Deus em suas mentes, por ter violado o decreto de oferecer sacrifício vivo e santo, honrando a Jerusalém celestial e aos seus filhos espirituais, e assim agradar ao Deus do céu, constroem um templo sujo que acaba em ruínas, porque o verdadeiro Deus, Melquisedeque Lisbete, jamais poderão morar ali. Por isso, Estevão, que também representa o Cristo daquele século, disse, e o Deus que fez habitar ali seu nome, derrube a qualquer rei ou nação que tente modificar ou destruir essa casa de Deus, a qual está em Jerusalém, em Cristo Lisbete. Atos 6,14. Ouvimos dizer que esse Jesus de Nazaré vai destruir o templo e que vai mudar os costumes que Moisés nos deixou. Isto se cumpriu hoje em Cristo Lisbete, e por isso os que guardam sua palavra não morrerão jamais, porque deixaram os costumes que Moisés ou o edificador nos deixaram. Eles mesclaram a Deus, que é pureza e santidade, com imundícias, como homens insensatos, mostrando sua debilidade como algo de que orgulhar-se, para que vejam o que acontece com qualquer homem que, ao invés de construir um templo espiritual limpo e embranquecido para que Deus more, constrói seu próprio templo. Vejamos em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 17.
Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, o qual sois vós, santo é. Claro, porque Cristo Lisbete é a vide verdadeira e Deus Pai é quem a cuida, e todo ramo que nela não leva fruto, Deus Pai o corta, mas os ramos que dão fruto os limpa para que deem mais fruto. João 15, versos 1 e 2. Claro está, o templo ou a casa de Deus no meio dos homens, esse lugar do repouso de Deus, a terra prometida, é a representação visível de sua amada esposa, Cristo Lisbete, porque ela mostrou ser a única que nos amou com o amor eterno de Deus, limpou nosso templo, descontaminando de toda a imundícia, e hoje, graças a ela, agradamos a Deus e permanecemos para sempre em seu templo. Nela está personificado o templo ou o tabernáculo de Deus que habita e anda entre os homens. Não é um montão de pedras chamado templo, senão sua mente ressuscitada. Se profetizou em Hebreus 3:15 e 16. Não endureçais vossos corações. Quem foi os que, tendo ouvido, o provocaram? Não foram todos os que saíram do Egito pela mão de Moisés? A frase, tendo ouvido, obviamente, para ouvir, deveria estar presente Cristo, mas foram duros de cerviz e negaram uma e outra vez por culpa de Moisés, o enganador, o pai da mentira. Toda esta geração mosaica não entrou no repouso de Deus, ou seja, na terra prometida. Tendo-a tão próxima, viram-na de longe e não puderam entrar. Mas se profetizou para a geração do Cristo imortal, em Hebreus 4:3. Mas os que cremos, entramos no repouso. Em Cristo Lisbete, a terra prometida. Então Moisés enclausurou a Deus entre quatro paredes, comparando-o com um edifício ou um templo feito de pedras. Se profetizou em Isaías 40:25. A que, pois, me fareis semelhante ou me comparareis? Diz o santo. Escrito está em Isaías 46:5. A quem me assemelhareis e me igualareis e me comparareis para que sejamos semelhantes? Como nossos pais reiteraram anteriormente, os pensamentos do homem não são os pensamentos de Deus, nem seu caminho. A vida que vive Deus, a única maneira de poder ser semelhante a Deus é quando somos formados por Cristo Lisbete, a palavra feita carne, a que nos faz colunas firmes no templo de Deus. Em troca, Moisés preferiu adorar a si mesmo como se ele fosse o mediador, a arca do pacto. Como Moisés iria ser nosso mediador se o que ele semeou foi para a carne? Se hoje Cristo Lisbete nos diz que amemos aos nossos inimigos, naquele momento disse o mesmo a Moisés e a todos os seus filhos. E isso não foi o que Moisés promoveu. Cristo Lisbete nos ensina a amar em todo momento e por isso nos diz, em Mateus 5:38, ouviste o que foi dito por Moisés e não por Deus, olho por olho e dente por dente. Mateus 5, versos 43 ao 46. Ouvistes o que foi dito por Moisés e não por Deus. Amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Mas eu, Melquisedeque Lisbete, vos digo, amai aos vossos inimigos, abençoai aos que o amaldiçoam, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos ultrajam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai Melquisedeque, que está nos céus. As mentes de seus filhos iluminados por Cristo Lisbete e que guardam seus mandamentos, que faz nascer seu sol sobre maus e bons,
e que faz chover sobre justos e injustos. Porque se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem também o mesmo os publicanos? A única arca de Deus é Melquisedeque e Lisbete, porque representa a Deus tal e como são, dois em um, sem flutuar. Sobre a arca havia uma tampa de ouro, chamada de o propiciatório, e em cima estavam dois querubins de ouro, olhando-se frente a frente. Deus ordenou a Moisés, quando lhe disse que fizesse a arca segundo o modelo que havia visto. O que representam esses dois anjos? Por acaso Moisés ou o edificador sabiam de algo de Deus como pai e mãe e esconderam? Moisés não somente escondeu a Deus como dois em um, senão que também escondeu os mandatos da lei espiritual de Deus. Por isso ele pôs perversamente sua lei dentro dessa arca, aos 613 mandamentos, que representam viver como homens terrenais, conforme aos deleites, sem ter consequências, insinuando que isso é o que agrada a Deus, abusando assim da autoridade que Deus o delegou, colocando sua lei acima do mandato divino. Quando um mestre da lei se instrui sobre o reino dos céus, é semelhante a um pai de família, que do que tem guardado, ou seja, do tesouro que Deus lhe deu, a sabedoria, sabe tirar coisas novas e coisas velhas, e utilizá-las para trazer paz aos homens, e não caos e desordem, como vimos, até que se manifestou nossa mãe, Cristo Lisbete, a doadora de vida. Claro, porque ela é a única que esquadrinha a mente de Deus Pai, até o mais profundo dele, e ele se agrada de que ela o esquadrinhe, porque pôs toda a sua confiança nela. Nosso pai, Melquisedeque, sabe que em nossa mãe Lisbete recebemos todas as promessas que no passado ninguém pôde cumprir. Todos morreram por serem insensatos, por sua incredulidade no Cristo, não foram livrados da tribulação. Ao invés de adorar ao Deus verdadeiro, adoram a deuses falsos, adoram as coisas que Deus criou. Ao invés de adorar ao Deus que as criou e que merece ser adorado para sempre. Amém? Se lê em Isaías 46, versos 8 e 9. Lembrai-vos disto. Tende vergonha. Voltai a vós, prevaricadores, mentirosos. Lembrai-vos das coisas passadas, desde os tempos antigos, porque eu sou Deus, e não há outro Deus, e nada há semelhante a mim. Nada pode se comparar com a beleza e pureza do Deus vivente, Melquisedeque e Lisbete, o Criador de nosso espírito. Claro está que Deus é Melquisedeque e Lisbete, não é o Deus solitário de Moisés, o mesmo Deus que utilizou o edificador, já que na realidade seus ensinamentos se baseiam em Moisés e não na graça de Deus. Somente o Cristo é o trono de Deus. Sem ela, ninguém tem acesso ao Pai. E isso foi graças ao seu sacrifício ao vencer sua mente opositora. Ela é o sumo sacerdote e entrou no lugar santíssimo, a mente de Deus Pai. A arca do pacto é o trono de Deus. Segundo o engano vendido por Moisés, Deus morava no meio dos querubins. E supostamente, aí Deus se revelou a Moisés. Moisés quebrantou a lei divina que veio do trono de Deus. Não quis cumprir com os 2 mandamentos. Ama ao Senhor, teu Deus, como 2 em 1, com todo o seu coração, e com toda a tua alma, e com toda a tua mente. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante: ama teu próximo, como a ti mesmo. Ambos os mandamentos são figuras dessas 2 tábuas, quebradas por Moisés.
Por isso, Cristo Lisbete hoje, no cumprimento dos tempos, desnudou o pecado de Moisés e, ao fazê-lo, sai à luz a falsa profecia de Caifás para assassinar o Cristo antigo, quando, na verdade, foi uma sentença de morte fraudulenta e injusta. Moisés, figurativamente, é o pai de Caifás. Em seu ministério de morte, já havia matado a Cristo, sua mãe espiritual, muitos séculos antes, ao ignorá-la e desprezá-la. Portanto, não é estranho se um dos seus filhos seguir seu exemplo profetizando mentiras, consumando assim as intenções de seu pai, o diabo, identificado como homicida desde o princípio, por suas ânsias do poder e da glória, unicamente dados ao Cristo. Nossa amada Mãe e Deus já nos apresentou o fundamento claro sobre os irmãos, esses dois povos, essas duas nações, hoje reconciliadas. Nela primeiramente e depois em cada um de nós, seus filhos, desde a criação do mundo espiritual. Ou seja, agora, ambas as naturezas lutam entre si, figura da conversa de Deus com Rebeca sobre as duas nações e dois povos em seu ventre, que estão em luta desde antes de nascer. Essa era a parede divisória que somente foi tirada por Cristo Lisbete. Ela traz a ordem e a retidão ao ser humano. Ela é a que sabe limpar-nos e embranquecer-nos para poder estar diante de Deus Pai, com a cabeça erguida. Amada Mãe e Deus Cristo Lisbete, somente em ti, não dos lombos de Abraão, se cumprem as seguintes profecias. Em verdade, te abençoarei e multiplicarei em Cristo Lisbete por ser o ventre espiritual, tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na beira do mar, e tua descendência possuirá as portas de seus inimigos. Cristo Lisbete, nós, tuas primícias, te louvamos como as estrelas da alva, e nós, todos os filhos de Deus, Melquisedeque Lisbete, nos regozijamos. Escrito está em Apocalipse 21:3. Eis aqui Cristo Lisbete, o tabernáculo de Deus, com os homens, e ela morará neles, e eles serão seu povo, e Deus estará com eles como seu Deus. Amém. Aleluia.